O despertar espiritual é como se a gente entrasse numa nova fase da nossa vida. É como se a gente despertasse realmente, acordasse para uma nova realidade que antes nós não estávamos enxergando. Vocês já ouviram falar dos setênios? Já ouviram essa teoria dos setênios? Que na verdade não é uma teoria, né? E sim faz total sentido. Me contem aí, vocês já ouviram falar dos setênios? Me falem aí se sim ou não para eu saber também se eu tenho que me aprofundar um pouco mais no tema ou não. Já ouviram falar sobre os setênios? Deixa eu ver aí o que vocês me falam. Setênios, gente, a teoria dos setênios, como funciona tudo isso. Não? Mais alguém ouviu, não ouviu falar? Me contem aí. Os setênios, gente, eles são a cada 7 anos, é como se a gente entrasse numa nova fase da nossa vida, uma missão da nossa vida, tá? A cada 7 anos a gente tem algo que a gente precisa cumprir, tá? Ou seja, dos nossos 0 aos 7 anos nós vamos ter uma missão, né? Algo que a gente vai ter que aprender a desenvolver. Dos 7 aos 14 é outra coisa. Dos 14 aos 21 é outra coisa. Dos 21 aos 29, é 28? Não, dos 21 aos 28 é outra coisa, tá? E assim vai indo. Mas a fase que eu queria principalmente falar para vocês é essa fase, por exemplo, dos 21 anos até os nossos 28 anos. Prestem atenção que aqui, quem já passou dessa idade ou quem está nessa idade entre esse setênio vai entender. Tem pessoas que começam a sentir antes dos 21 anos e tem pessoas que no decorrer ali do tempo vai sentir um grande chamado para entender sobre espiritualidade. E essa é a grande missão desse setênio. É esse entender espiritual, começa a vir uma ânsia por uma busca espiritual, por entender, muitas vezes transita entre religiões, ou se é de uma religião específica, se aprofunda nela, antes não sentia interesse, agora nessa idade começa a sentir esse interesse, ou a pessoa começa a transitar, né, por conhecer novas religiões, vontade de conhecer outras filosofias. Então é uma busca, começa uma busca interna por entender o sentido espiritual das coisas, entender o sentido muitas vezes religioso das coisas, tá? Então dos 21 aos 28 anos. Eu nunca me esqueço que uma vez eu tive uns vizinhos, eu devia ter mais ou menos essa idade, 21 anos, 22, e um vizinho, uma vez ele falou assim, que eu falei que eu ainda não tinha realmente me encontrado em uma religião, né? E isso quando eu tinha lá meus 21, 22 anos. Ou até menos, eu acho, né? E daí eu falei, nossa, que eu era católica, né? Mas que eu ainda não tinha me encontrado, de fato, em uma religião. E ele falou assim, se você não se encontrou até agora, então não encontra mais, sabe? E onde está o grande erro do que esse ser falou? Que isso não existe, né, gente? A gente pode se encontrar ou não no decorrer da nossa vida. Porém, né, no decorrer, gente, real, assim, a gente pode ter 90 anos de idade que a gente pode se encontrar em alguma coisa e tá tudo bem, né? Não existe um erro. Mas no decorrer dos anos que eu fui estudando, que eu fui praticando, que eu fui entrando a fundo, porque dos meus 21 aos meus 28 anos, para quem não sabe, eu tenho 29, então ano passado, né, como se tivesse sido encerrado esse ciclo. E eu digo para vocês, gente, quando o setênio ele está mudando, geralmente, se a gente ainda não tá muito bem organizado, ou às vezes tá até bem organizado ali no setênio, a gente vai sentir um grande baque, porque é uma mudança de ciclo, tá? É uma mudança de ciclo, a gente entra para uma nova perspectiva, para um novo olhar, tá? E ano passado muitas coisas aconteceram para realmente me fazer refletir e para me fazer entender o caminho que eu queria realmente tomar, quais eram as minhas crenças, o que eu acreditava.
Mas ali, dos meus 21 anos aos meus 28 anos, gente, assim, eu estudei muito filosofias, religiões, frequentei lugares. Para quem me conhece um pouquinho sabe, né? Desde criança, dentro de mim, ninguém me conduzia. Foi dentro de mim. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis conhecer novos lugares. Então, eu fui batizada na igreja católica, mas se uma amiguinha minha, isso, gente, lá com 7, 8 anos de idade, tá? Se uma amiguinha minha me dizia, vamos comigo na igreja, e ela era evangélica, eu ia. Então, eu conhecia desde criança. Então, eu conhecia a minha religião e eu já tinha contato com outras religiões, né? Então, como eles conduziam, como, o que eles falavam, o que era diferente. Aí eu tinha outra amiguinha que me convidava para ir em outra igreja. E eu ia. E assim foi indo. Conforme eu fui ficando mais velha, isso também foi acontecendo. Eu frequentei muitos lugares, né? E, inclusive, na minha infância, eu nem lembro como isso aconteceu, tá, gente? Eu frequentava um centro espírita para estudar, não para ganhar paz e tal. Eu ia todos os sábados, eu acho que eu devia ter tipo uns 12, 13 anos de idade, e eu frequentava todos os sábados como estudo, ou seja, eu já estudava, né, o espiritismo. Na época eu nem entendia de fato, assim, o que era, mas eu já estudava, né? Então, assim, eu tive contato com muitas coisas desde criança, né? A minha tia, por exemplo, ela é benzedeira. Então, eu também tive contato muito com isso dos benzimentos, das alquimias. E desde bebezinha eu vendo isso funcionar. Desde pequenininha eu vendo tudo isso dar muito certo. Então, eu sempre fui tendo contato com tudo isso. Mas ali, a partir dos meus 21 anos, gente, é muito louco. Prestem atenção, isso do setênio, tá? Mais ou menos nessa idade, eu tive um salto de espiritualidade, assim. Eu tive um grande avanço nessa questão de buscar a espiritualidade, porque eu comecei a sentir e ver muitas coisas, né? Então, mais ou menos ali pelos meus 21 anos, eu comecei a sonhar muita coisa. Eu já sonhava, né? Mas eu comecei a sonhar, ver. Então, eu via muitas coisas. Só que esse ver muitas coisas era totalmente desequilibrado. Então, eram coisas que me assustavam, eram coisas que eu não estava pronta para ver, eram coisas que eu não entendia. Porque isso a gente fala, né? Que é como se fosse uma abertura ali do terceiro olho que se abriu, que se expandiu, mas sem nós estarmos de fato prontos, tá? Então eu via muitas coisas, eu sentia muitas coisas, e foi ali onde tudo começou a acontecer, né? De eu ver, de eu enxergar muitas coisas, né? Deu um grande boom ali na minha espiritualidade, eu acessei um novo lugar que antes eu não tinha acesso, né? Nesse âmbito espiritual eu comecei a ver muitas coisas. E eu fui buscando ajuda, né? Mas foi bem, gente, nessa fase, assim, 21, 22 anos de idade, até menos, eu acho. E eu fui despertando. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre o despertar espiritual é isso. Existe uma fase da nossa vida que é dos 21 aos 28 anos, onde a gente vai sentir isso muito forte. Então, eu queria até pedir para vocês me relatarem. Vocês lembram disso, para quem é mais velho? Ou para quem tá passando por isso? Faz sentido isso que eu tô falando? Porque para mim é muito real. E conforme os anos foram passando, eu me formei em yoga, eu frequentei mais um tempo, assim, centro espírita, eu consagrei a ayahuasca, eu fui na igreja. Mas o que eu fiz? Eu me formei em reiki, eu me formei em cristaloterapia, eu comecei a ensinar tudo isso, enfim, né, gente? Tudo nesse tempo aconteceu. E foi através disso que eu entendi que eu sou uma espiritualista livre, né? Porque é da minha espiritualidade, é da minha personalidade essa liberdade. Eu amo estudar, eu amo conhecer vários assuntos, eu amo entender, e isso faz parte da minha espiritualidade, da minha característica, né? Bom dia, estou com 29, poderia explicar também. A fase dos... É que isso a gente teria que deixar só para uma live, só para uma aula. Inclusive, é uma das aulas que eu quero levar lá para a comunidade Fluxo Divino, tá? Essa questão dos setênios, porque é um assunto um pouquinho mais complexo.
Mas, quando a gente entra, que eu também entrei nessa nova fase agora, dos 29 aos 28? Não, 27? É isso, gente? Eu sou péssima em contas, tá? 29, 30, 31, 32, 30, não, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, olha a conta. 35, tá? Então, dos nossos 29, 28, 29 aos 35, a gente vai olhar muito para a nossa carreira. A nossa carreira é ligada à missão, ligada a propósito. O que a gente está fazendo aqui? Será que o meu trabalho, ele realmente está impactando? Tá muito ligado ao trabalho, tá? Nessa fase de 28, 29 até os 35, 34, 35, tá? Está muito ligado à carreira. E quanto mais a gente vai envelhecendo, que eu não gosto dessa palavra, e sim amadurecendo, nos tornando mais sábios, é realmente isso que acontece, tá? Nós vamos entrando em âmbitos cada vez mais espirituais e de sabedoria, tá? E a gente vai parando de se preocupar tanto com o mundo material e se preocupando muito mais com sentidos maiores, né? Então, olha que interessante, gente, isso, né? Se a gente pula essa fase do despertar espiritual, que é um dos primeiros, tá? Isso que eu já vou falar pra vocês. A gente tem muitas fases do despertar espiritual. E cada vez que a gente passa por um despertar espiritual, a gente passa com outra consciência, entende? Seria o intuito, por exemplo, né? Eu vou passar por um despertar espiritual novamente, tô passando, deu mais um boom aqui na minha mente. A intenção é que a gente esteja com uma mentalidade mais avançada, né? Mas pode ser que não também. Mas a intenção é que sim, tá? E voltando, tá, gente? Falando ali dos 21 aos 28 anos, se a pessoa, durante esse tempo, ela não olhou para isso, tá? Se durante esse tempo a pessoa não passou por um dos primeiros despertares espirituais mais importantes, que é se encontrar, que é se entender, que é buscar, voltado a esse âmbito espiritual nessa idade, buscando respostas para a vida, buscando âmbitos mais espirituais, gente, pode acontecer muitos problemas, tá? Por quê? Porque era uma fase muito importante da vida da pessoa, onde ela deve buscar esse âmbito mais espiritual e ela não procurou, tá? Ela não procurou. Então, eu lembro que a Cristina Cairo fala sobre isso, né? Muitos artistas, por exemplo, morreram com essa idade, né? De 27, 28 anos, nessa mudança de ciclo. Porque se perderam, entende? Né? E tem muitos casos. Então, se perderam nisso, assim. E geralmente as coisas acontecem nas mudanças de ciclo, né? Quando a gente vai parar para observar, tá sempre nessa mudança de ciclo. E de novo, aquele sinal. Por exemplo, existem ali os setênios, eu vou cumprindo esses setênios, conforme eu vou cumprindo esses setênios, a vida ela vai fluindo, né? Se eu não vou cumprindo esses setênios, eu posso até ir para o próximo setênio, mas de alguma forma eu vou ter que cumprir o anterior e o de agora, sabe? Porque a vida cobra, né? Todos nós temos missões a serem cumpridas aqui na Terra, papéis a serem desenvolvidos, tanto para contribuir, né, com a humanidade, quanto para a nossa evolução divina, né? Então todos nós temos coisas a serem cumpridas, todos nós viemos para cá com acordos feitos e todos nós vamos viver esses setênios também, sabe? Então, gente, aqui dos 21 aos 28 geralmente é quando acontece o primeiro grande despertar espiritual da nossa vida, tá? E só voltando a falar pra minha infância, que eu sempre fui essa pessoa, né? Que frequentava vários lugares, estudava e via minha tia ali benzendo, então eu sempre amei essas coisas. E, gente, sempre. Eu acho assim, hoje, né, eu paro pra refletir. Na época, tipo, eu nem dava bola pra essas coisas. Mas hoje eu paro pra refletir. Quando eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos, 12, eu lembro que eu olhava pro céu e eu dizia, nossa, como que eu queria ver
um alien, um ET, um extraterrestre, enfim. Eu lembro que eu dizia pra mim, eu tenho certeza que existe. Gente, eu não tinha internet, eu não tinha essas coisas. Eu acho que o máximo que eu via era quando aparecia na TV um filme, sei lá, alguma coisa. Mas pra mim era algo intrínseco. Eu dizia, eu tenho certeza que existe. Ninguém nunca tinha me falado nada. A outra coisa, eu lembro que o meu avô, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro que eu pedia muito, vô, eu queria muito conversar contigo. Aparece pra mim, vamos conversar. E, gente, com 8 anos de idade, tá? Eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, ó, mudança de ciclo, né? 8 anos. E eu adoeci muito, gente, assim, foi muito perto de quando meu avô faleceu. Eu fiquei muito, 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 muito doente. Eu fiquei internada 2 semanas, assim. E, tipo, no mesmo quarto, o quarto ao lado que o meu avô faleceu. Então, assim, a gente tinha uma ligação muito grande, assim. Eu lembro que eu pedia pra falar com ele, sabe? Então, a nossa vida, ela vai nos dando sinais, gente, desde a nossa infância, assim, do caminho que nós vamos tomar ou que nós temos que tomar, sabe? Mas voltando a falar sobre o despertar espiritual, então o primeiro despertar que nós temos é entre os 21 e 28 anos de idade, né? Essa é a tendência. Tem pessoas que vão ter antes, tá? A gente sabe que hoje tem uma galera bem evoluída, né? E outras que não estão nem aí e vão ter muitos problemas, né? Mas a tendência é que isso aconteça, que a gente comece a buscar, que a gente comece a perceber que existe algo além da vida, que a gente comece a vida material, né? Que existe algo além. E aqui acontece o primeiro despertar. É onde geralmente nós vamos nos deparar com, tá? Vamos nos deparar com conhecimentos que parece que eles fazem assim na nossa cabeça. Pum! Eu lembro que um dos primeiros conhecimentos para mim foi essa questão de vidas passadas, foi essa questão dos espíritos, né? De ver, de enxergar, porque era isso que começou a acontecer comigo, só que algo totalmente desregulado. Então, assim, eu via coisas ruins realmente, sabe? Espíritos que vinham meio que para me assustar, assim, ou seja, tava totalmente desequilibrado, né? Porque isso não é normal, né? É aquela mediunidade, aquela espiritualidade que tá totalmente desequilibrada, que não está sendo trabalhada, e geralmente isso acontece, tá, gente? Não é natural isso. O natural, se uma pessoa tem mediunidade de enxergar espíritos, é realmente ela ver isso de forma equilibrada, ela receber isso. Tem todo um trabalho. Se tá muito confuso, precisa buscar ajuda, tá? E o melhor lugar realmente nesse âmbito para quem quer trabalhar a mediunidade é em centros espíritas, tá? Nessa questão de mediunidade, porque são as pessoas que têm maior experiência e podem melhor conduzir, tá? Então, essa questão. E geralmente quando a gente tem esse primeiro despertar espiritual, a gente começa a se deparar com assuntos que antes a gente nunca nem tinha parado para perceber que existiam. Então, vidas passadas, lado espiritual, chakras, terapias naturais, tudo isso, sabe, gente? A gente vai se deparando com isso. Então, é como se a gente acessasse um novo mundo, a gente entrasse no novo mundo e a nossa cabeça desse uma espécie de explosão, assim, que a gente começa a acessar novos assuntos, novos contextos, tá? E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. A gente começar a enxergar que existe algo muito além de somente a matéria, existe algo muito além de somente o que os nossos olhos veem, entende? Os nossos olhos físicos. Existem coisas muito além, e isso a gente entra num despertar. Esse é um corte de uma das nossas aulas que estão dentro da nossa comunidade Fluxo Divino. E se você gosta de conteúdos como esse sobre espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento e terapias naturais, e também gostaria de fazer formações holísticas, eu te convido a conhecer a nossa comunidade Fluxo Divino. Lá, além de você ter acesso a todas essas aulas que são conteúdos diários, você também tem acesso a diversas formações holísticas profissionalizantes, como cristaloterapia, chacraterapia, alquimia das ervas, dentre muitas outras. Todas essas nossas formações têm certificação e você pode estar trabalhando como terapeuta ou utilizando somente na sua vida. Então, para conhecer mais sobre a nossa comunidade, clica nesse botão que está aqui embaixo na descrição desse vídeo
ou no link que está fixado aqui embaixo nos comentários. Te convido a vir conhecer e pode ter certeza que você vai transformar a sua vida, a vida das pessoas que você ama e também transformar a sua missão no mundo.